Esse templo ele existe, mas ele não se locomove, ele não tem sensibilidade. Viver é diferente. Viver você se locomove, você está em constante movimento. Ali existiam dois altares. Um existia na verdade, e o outro também estava existindo, mas só de fachada, porque o verdadeiro significado não estava sendo feito, que era adoração ao nome de Jesus. Meus amados irmãos, dois altares no mesmo lugar, Deus e Baal. Mateus capítulo 6, versículo 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Vai se dedicar mais a um e esquecer o outro. Então o pessoal estava servindo a Baal, mas também queria servir a Deus. Quando o negócio apertava para Israel, eles tinham um poste de adoração, existia um templo que foi construído para Baal, e o povo corria para adorar Baal, mas quando o negócio apertava, o povo corria para Deus. Então Deus era como um armário, né? Uma dispensa. Eles só iam buscar a Deus quando o negócio estava apertando. Aí Deus falou: está difícil esse negócio aqui, precisa levar o povo a entender, porque o altar estava lá, mas estava esquecido. Diz a Bíblia que o profeta Elias falou: olha, como vocês são maiores, começam a oferecer os seus sacrifícios. 450, começando na parte da manhã, resumindo a história, chegou ao meio-dia e nada de Baal vai responder, porque Baal só existia, Baal não vivia. Eles estavam clamando a um Deus morto, a um Deus que não respondia. Era um altar que não tinha história, era um altar que apenas parecia ser altar. O povo estava enganado, o povo estava iludido. Mas existia um outro altar, o altar de Deus, que estava também no Monte Moriá, o Monte Carmelo. Aquele altar, ele tinha uma história. Mesmo quebrado, mesmo achado, mesmo afastado dos pés, mas tinha uma história, porque ali no Monte Carmelo, Deus já tinha recebido a oferta de perdão, Deus já tinha manifestado a sua glória. Mesmo o altar trincado, um altar que pertencia a Deus, mas é um altar de história, porque é um altar que teve vida. O altar de Baal era um altar morto e não existia. Eu não sei como está a sua situação, como você chegou aqui nessa noite. Talvez você esteja com seu altar fraco, desfazendo, mas eu quero dizer uma coisa: mesmo com toda a história, não vale a pena buscar Baal, porque Baal não tem história, mas o teu altar tem história. Busca na tua história o que Deus fez por você nessa noite. Um altar sem vida é o altar de Baal. O que leva, meus amados irmãos, o estado que estava, o que leva o altar que está em ruína? Eu coloquei alguns pontos aqui importantes para lembrarmos. A boa vontade para negar a si mesmo e tomar sobre si a sua cruz já não é tão intensa como antes. Um altar em ruína, muitas vezes as pessoas não querem mais renunciar à sua vontade, não querem mais negar a si mesmo para fazer a vontade do Mestre. Isso que acontece muitas vezes, o altar está em ruína, está quebrado. Deus já não tem mais tanta primazia na vida daquele que está no altar trincado. Que Deus tenha misericórdia que nenhuma dessas funcionalidades aqui possa atingir você. Mas se está atingindo, receba nessa noite a porção de Deus na sua vida para você reagir e colocar o altar em ordem. Outra coisa, uma vida de oração, uma vida devocional já não existe mais. A primazia do Senhor já está esquecido. E são alguns pontos que muitas vezes o nosso altar está em ruína, está fora de ordem. Damos mais prioridades às nossas coisas do que a Deus. Quando acordamos cedo, a primeira coisa que nós devemos fazer é dobrar o nosso joelho diante do Senhor e agradecer pela noite. Mas o que é que está acontecendo hoje? A primeira coisa que muitas vezes muitos fazem é quando acorda, em vez de abrir a sua janela e olhar
dia já não está mais devocionado. Aí de repente você corre para o celular e olha, e está correndo. Aí muitas vezes não dobra nem o joelho, vai para o seu trabalho. E quando chega no seu trabalho, aquela dificuldade de trânsito, tantas coisas. Quando chega em casa, chega cansado, toma um banho, janta e dorme. E Deus, como fica? Isso é um sintoma de um altar em ruína. E muitas vezes queremos resposta. E muitas vezes questionamos a Deus, por quê? Muitas vezes a cegueira é tão grande nas nossas vidas que nós não percebemos que tem algo errado em nós. Eu gosto do texto bíblico de 1 Coríntios capítulo 11, no texto da Santa Ceia, eu sempre vou citar isso, porque antes de tomar a ceia, de participar, a palavra de Deus diz assim: examine-se, pois, o homem a vida do pastor, e depois coma. É assim? Examine-se, pois, o homem? Não, vamos lá. Examine-se, pois, o homem? Quando você se examina, isso é algo que você tem que fazer todos os dias. Nós somos propícios a Deus. Essa natureza que anda com o nosso chamado carne, só o sangue de Jesus. Você pensa que ela tem saudade do céu? Sabe o que é que tem saudade do céu dentro de você? É o Espírito, porque esse Espírito veio de Deus. Ele clama, ele chora, ele implora pela presença de Deus. Mas essa carne, esse envelope aqui, só puxa para cá. Não pense que a sua carne vai ceder, não. Existe uma batalha aí, carnal. Existe uma batalha entre carne e espírito. Vence aquele que for mais alimentado. Vence aquele que estiver mais aceso. E a nossa carne, ele diz o apóstolo Paulo, ele joga pesado, ele falou: sou miserável homem que sou. Paulo, viu? Quando penso que estou fazendo bem, o mal já pratiquei. A nossa natureza é isso. Mas o que é que nos mantém em pé? É a sensibilidade ao Espírito Santo, é examinarmos a nós mesmos e observarmos o que é que está faltando para colocarmos em ordem. Isso é importante em cada manhã. O que está faltando muitas vezes? O compromisso cristão dentro e fora da igreja está enfraquecido. Compromisso com as coisas de Deus. Meus amados irmãos, nos últimos dias, a palavra de Deus diz que o amor tem esfriado. Não é lá fora, não. É no nosso meio mesmo. Por aumentar a iniquidade, o amor esfria. E quando se esfria o amor, esfria as várias coisas, principalmente o lado espiritual. Não se tem mais compromisso com as coisas de Deus, porque nós estamos priorizando mais as nossas coisas. Aqui não, graças a Deus, mas por aí as pessoas vão para a igreja como se fosse um hobby lá aos domingos. Eu tenho que ir para a igreja hoje. E quantas vezes quando chega, ainda chega um pouco atrasado, por quê? Não tem aquela responsabilidade assim, ó, eu quero chegar cedo para pregar desde o começo do louvor até o finalzinho. Compromisso de estar no trabalho e falando do amor de Deus com a sua vida. Não precisa você gritar, mas a tua vida te identifica, o teu semblante te identifica. Sabe por quê? Porque você é luz. E Jesus ainda diz: você é luz e sal. Sal da terra. Por que muitas vezes o altar está em ruína? É porque está acontecendo falta de compromisso dentro e fora da igreja. Mas pastor, você veio aqui para disciplinar, você veio aqui para falar isso. É a palavra de Deus que está falando aqui nos nossos corações. Então aquilo que o Espírito Santo de Deus passar, vou falar com vocês. Amém? Amém. Outra coisa importante é que muitas vezes o altar está em ruína é quando não tratamos seriamente com o pecado. Não se negocia com o pecado, meu irmão. Acabe foi negociar com o pecado, casando-se com Jezabel. E além de casar com Jezabel, Jezabel traz seus cãozinhos de lá, né? Que é o Baal e a sua esposa, para dentro de Israel. Ele negociou com o pecado. Ei, não se brinca com o pecado.
tem que se afastar do pecado. Irmãos, o pecado está clamando, buscando, é como um leão, está querendo destruir a tua vida. A única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado. Por quê? Porque Deus não suporta meus seus filhos, meus seus amados, que foi comprado e remido pelo sangue do seu filho, amado Jesus, cedendo ao pecado e se conformando com o pecado. Acabe estava nessa situação. Além de pecar, quando você abre a sua Bíblia em 1 Reis capítulo 16, 30, 31, está dizendo que Acabe pecou mais do que os outros reis, mais do que seu pai Omri. Acabe pecou de uma forma terrível contra Deus e não se arrependeu. Quando ele vê o profeta Elias se aproximando para fazer convocação, ele ainda teve a cara de pau de olhar para o profeta Elias e falou: és tu perturbador em Israel? Porque Elias estava falando a verdade. Olha o que a cegueira faz. O cara está tão desviado, cheio de julgão, cheio de coisa ruim para lá. Aí quando chega o homem de Deus para poder advertir, para poder trazer a realidade à luz, ele diz: tu está perturbando de Israel. Aí Elias também tem uma resposta malada. Eu não. Você e a tua casa que tem que se afastar de Deus é quem são perturbadores. Vamos, eu quero que você faça uma convocação. Vamos subir todo por Monte Carmelo. Leva os 450 profetas de Baal, leva os 400 profetas de Azera e vamos ver lá em cima, porque esse negócio tem que acabar hoje. Ou vocês adoram a Deus, ou eles adoram a Baal, porque permanecer do jeito que está. Não vai. Não pode. Meus amados irmãos, versículo 30, para podermos adiantarmos um pouco, tem várias coisas aqui, mas eu quero sintetizar. Todos os profetas de Baal ofereceram. Vamos lá, tinham dois altares: o altar de Baal e o altar de Deus no mesmo monte. Que gravidade isso! Que coisa terrível! Existia um altar, existia lenha, existia um novilho, ou existia ovelha, mas nesse caso aqui é um novilho. Ele diz: olha, pega 2 novilhos, não é 2 altares? Pega 2 novilhos aí. Um vocês oferecem para Baal, e esse outro novilho deixa aqui porque eu vou oferecer para o Deus de Israel. Eles ofereceram a Baal no novilho, colocaram lenha, só que o desafio é o seguinte: não coloquem fogo sobre o altar. O Deus que responder com fogo, esse será o Deus que nós vamos servir. Eis o desafio. Você sabe por que não foi atendido o altar de Baal? Porque Baal era o Deus morto. Porque Baal era o Deus que só existia, mas não tinha vida. Baal não tinha história. Baal só tinha ilusão, parece, mas não é. Muitas vezes as pessoas estão iludidas, cegas pelo pecado, dizendo: mas é da mesma forma, parece, mas não é do mesmo jeito. Não. O altar de Deus é diferente do altar de Baal. O caminho do Senhor é diferente do caminho do mundo. Parece, mas não é. Parece, mas não é. É altar que existe, mas não tem vida. Altar que tem vida, tem sensibilidade, desejo de mudança, desejo de arrependimento, desejo de fazer diferente. Mas altar que não tem vida, que só existe, não tem vida, não tem desejo de mudança, digamos assim, é só pedra. Parece, mas não é. Mas não é a mesma coisa, é não. Tem pedra? Tem. Tem lenha? Tem sacrifício? Tem. Mas não tem o Deus verdadeiro. O Deus que faz história. O Deus que criou os céus e a terra. Quem é Baal? Você vê, a cegueira espiritual é tão grande que eles não pararam para examinar quem era e quem foi Baal. Mas existia um altar, próximo ao altar do Senhor. Quem foi Baal? Alguém que morreu, que foi destruído pela terra.
Eles não tinham essa noção, a cegueira espiritual. Sabe por quê? Porque o altar de Baal é facilidade. Altar de Baal é fazer o que dá na telha. Mas o altar do Senhor é diferente. Um altar que tem vida, tem que ter renúncia, tem que ter morte, tem que ter arrependimento, tem que ter oferta, tem que ter sacrifício, tem que renunciar a si mesmo. Eis a diferença.